E aí, galera, tudo bom? Trazendo mais uma questão da prova do Enem 2023, da prova amarela. Segunda aplicação, né? Prova questão 92, que diz assim, questão de química, né? Que diz assim: entre esses compostos, aquele que conferirá maior desempenho, maior desempenho como combustível. Então eu vou ler o texto para ver sobre qual seria esse combustível, né? Quais são as características desse combustível. O texto começa falando assim: a gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos de cadeias saturadas. Ok, já vai dando algumas informações aqui para mim que são importantes. Ó. A gasolina, tá? A gasolina é o que? Hidrocarboneto de cadeia saturada, contendo de 8 a 12 carbonos, átomos de carbono. Além disso, a gasolina de alto desempenho, que é o que ele pediu na questão, olha só, a gasolina de alto desempenho, deve conter elevados teores de hidrocarbonetos de cadeias ramificadas. Ou seja, quanto mais ramificações esse hidrocarboneto tem, essa cadeia tem, maior é o desempenho dessa gasolina, que é exatamente o que ele pediu na questão. De, de forma a resistir à compressão e entrar em ignição apenas quando a vela aciona uma centelha elétrica no motor. No quadro estão apresentados compostos que podem ser utilizados como combustíveis. Na prova, viu, gente, o que apareceu para vocês foi só isso aqui, ó, o que está no quadro esquerdo. Essa representação da estrutura foi eu que desenhei no programa, né, que nós temos de estrutura, de fórmula estrutural dos compostos orgânicos, aí eu trouxe aqui para vocês já desenhado, tá? Para ficar mais organizado. Só para a gente entender mais ou menos como é cada composto. Então, desses compostos, né, lembra que a gente tem que escolher aquele que é de cadeia saturada, aquele que é hidrocarboneto e cadeia ramificada. Então, nós temos essas três características aqui para esse para esse combustível, né, para essa gasolina de alto desempenho. Primeiro, cadeia saturada, ok? Só para lembrar, saturada. Só para lembrar o que é uma cadeia saturada, é uma cadeia que só tem ligações simples entre carbonos. Ou seja, se aparecer dupla ou se aparecer tripla entre carbonos, tu já elimina. Não pode ser isso, ok? Outro ponto também que a questão falou é que tem que ser só hidrocarbonetos. Ou seja, vou ter que colocar assim para vocês, ó. Tem que ser hidrocarbonetos, ou seja, só tem que ter na estrutura hidrogênio e carbono. Isso é hidrocarboneto. E outro ponto também que ela abordou é que essa cadeia também tem que ser ramificada, tá? São os três tópicos que a gente tem que encontrar aqui nessas cadeias. Saturada, somente ligações simples, que só seja carbono e hidrogênio e que seja a mais ramificada. Quanto mais ramificada, maior, mais é o alto desempenho dela, né? Aí é o seguinte, essa questão tu percebe que ela vai abordar, claro, obviamente, né, sobre compostos orgânicos, mas também, principalmente, sobre nomenclatura dos compostos orgânicos. E como tu vai fazer do nome desses compostos, da nomenclatura deles, tu vai pegar e desenhar a fórmula estrutural para tu poder analisar essa fórmula estrutural dos compostos. Então vamos lá. No primeiro composto, ele falou sobre o N-decano. O que seria esse N-decano? Esse N, né? O N significa que é uma cadeia normal, é uma sequência normal de carbonos. Tá? Não vai ter ramificações. Aí tu já sabe, por exemplo, que a gente já pode eliminar o primeiro composto. O primeiro composto aqui está fora. Beleza? Por quê? Porque eu não quero uma cadeia normal, eu quero uma cadeia ramificada. E esse deck significa que essa sequência de carbonos são 10 carbonos. Aí eu trouxe esse primeiro composto aqui pra gente. Ó. Esse aqui é o primeiro composto, que tem 10 carbonos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. Ok? Como não tem ramificações e eu quero um carbono, um hidrocarboneto de cadeia ramificada, a gente já elimina esse primeiro composto. O segundo composto, você percebe que também a gente pode eliminar, porque aqui fala sobre o N-pentano, ou seja, é uma cadeia de sequência normal, tá aqui o segundo composto, tá? Eu escrevi aqui para vocês, desenhei para vocês. E hept, por que hept? Porque são 7 carbonos na cadeia. Vou até dar um zoom aqui para a gente ver melhor. Hept porque são 7 carbonos na cadeia, então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, tá? An significa que só tem ligações simples, né? E O é porque é um hidrocarboneto. Ele confere aquelas características que nós vimos, né? De ser uma cadeia saturada, ser hidrocarboneto, só que ela não é ramificada, por isso que a gente elimina também o segundo composto. Agora eu queria ir com vocês lá para o último composto, para o quinto. O quinto composto, tu percebe que, assim, para a gente desenhar a estrutura do composto, a gente tem que pegar sempre o último nome. Por que o último nome? Porque a última parte do nome do composto vai me dar a cadeia principal.
E a cadeia principal aqui dele, ó, é o penta-1-ol. Por que penta? Porque tem 5 carbonos. Aí eu vou conferir aqui, olha, começando por aqui. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. E no primeiro carbono aqui dele, nós temos a função álcool, o ol. Tu sabe que a função ol é uma hidroxila. Por isso eu coloquei aqui, ó, no primeiro carbono, a hidroxila. E no terceiro carbono tem a ramificação etil, tá aqui o terceiro carbono, a ramificação etil aqui. E no segundo carbono tem a ramificação metil. Segundo carbono, ramificação metil. Ok? Como essa cadeia carbônica ela é ramificada, ela é saturada, porém ela não é hidrocarboneto. Por que ela não é hidrocarboneto? Porque ela tem a função aqui álcool, né, na sua composição, então ela é um composto orgânico oxigenado. A gente também elimina o quinto composto. Agora a gente vai para o quarto composto. O quarto composto ele tem essa estrutura aqui, olha. X1N. Primeiro é a cadeia principal que a gente vai desenhar. Ou seja, né, tem 6 carbonos, então a gente vai desenhar 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Um eno significa que no primeiro carbono tem uma dupla. Então, no primeiro carbono começa uma dupla ligação. Tá aqui, ó. Que vai do primeiro para o segundo. Mas começa no primeiro, por isso que é um eno. Lembra que a cadeia que eu quero é uma cadeia o quê? Saturada. Não é uma cadeia insaturada. Por isso que a gente elimina também esse. Só lembrando, né? Que aqui ele mostra pra gente que no terceiro carbono, olha só, tem uma ramificação etil. Tá aqui a ramificação etil. E no quarto carbono tem a ramificação metil. Tá aqui, ó, no quarto carbono a ramificação metil, tá? O que sobra pra gente é o terceiro e último composto, que é o gabarito correto aqui pra gente, tá? É o composto da nossa gasolina de maior desempenho. Agora, por que que foi escolhido ela, né? Porque é o seguinte, ó. Lembra? Vamos dar o nome, vamos desenhar a estrutura a partir do final da nomenclatura, que tem a cadeia principal. Aqui é o pentano, então a gente tem aqui primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto carbono. 5 carbonos na cadeia principal. O que sobra é ramificação. Então aqui a gente tem ramificação, ramificação e ramificação. E tu percebe que todas as ramificações, elas são parecidas, né? Ou seja, são iguais. Então elas têm como ramificação a ramificação metil. No segundo carbono a gente tem duas ramificações metil, por isso que é 2,2. São dois metis, né? E tem mais um metil no quarto carbono. Então, por isso que é 2,2,4, como são 3 ramificações metil, trimetil, tá? É a cadeia carbônica mais ramificada que nós temos aqui para esses compostos. Por isso que a gente escolhe aqui como composto ideal o terceiro composto. Ok, pessoal? Perceba que essa questão, ela abordou a questão de nomenclatura com a fórmula estrutural, só que ele não deu a fórmula estrutural, que é essa que aparece à direita aí do vídeo de vocês, tá? Lembrando que isso aqui fui eu que trouxe aqui para vocês, tá? E tem que saber desenhar a estrutura a partir da nomenclatura. É isso, espero que vocês tenham entendido. Tá, gente? Bons estudos e até a próxima correção. Tchau.